Oi, eu sou a Gabi Xavier e como prometido eu voltei pra falar de Jujutsu Kaisen, só que dessa vez eu quero comentar sobre o filme. Sim, a gente teve confirmado o lançamento com um teaser, inclusive, do filme de Jujutsu que vai sair e muitas pessoas já estavam prevendo que outros animes de sucesso começariam a apostar no cinema depois do grande boom de bilheteria que agora tá acontecendo fora do Japão do filme de Demon Slayer, só que diferente do que aconteceu com Demon Slayer, que lançou a primeira temporada e o filme vem com o arco seguinte, ou seja, a história que continua o anime, a segunda temporada viria então depois disso. Jujutsu anunciou que o seu filme viria com uma prequel. Existe uma prequel, ou seja, uma história que vem antes do que a gente acompanha com o Itadori Yuji em Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen Zero são 4 capítulos que na verdade tem outro protagonista. E como eu disse, o universo, as tramas, elas vão se conectar com o que a gente já tá acompanhando no anime e talvez, mesmo a gente já tendo esses 4 capítulos para adaptar no filme, eles possam, e provavelmente eu diria, eles vão inserir algumas cenas extras, talvez fazendo ganchos, inclusive, com a história e personagens do anime que todo mundo tá acostumado. Até porque o protagonista dessa história, ele não é descartável. Quando eu digo que não é o caso de Demon Slayer de ser uma continuação direta, também não é um filler, como acontece geralmente com os filmes de Boku no Hero, que você não precisa assistir para pegar detalhes da temporada serializada. Não. Esse personagem, em breve, quer dizer, lá na frente, no momento mais atual do mangá, ele volta, ele se conecta aos acontecimentos do protagonista atual, então não é dispensável, além de ser uma trama extremamente interessante, e é isso que a gente vai conversar aqui. Eu vou falar sobre os 4 capítulos que a gente tem, a história de Okotsu Yuta, ou Yuta Okotsu, esse protagonista que também se viu envolvido com uma maldição poderosíssima que ele não tinha controle a princípio, mas não. Ele não é parecido com o Yuji, tem várias diferenças e é isso que a gente vai ver aqui. E lembrando que a gente tem lojinha aqui do canal, a minha loja com estampas exclusivas em loja.com.br/Gabi-Xavier, ou link direto aqui embaixo na descrição para você comprar camisetas. Agora os moletons também voltaram, tem quadrinho, várias estampas exclusivas de animes muito incríveis e em breve tem lançamento novo, então confere lá depois. Essa história começa 6 anos atrás com Yuta Okotsu. Yuta nunca foi muito próximo de outras crianças, ele sofria bullying na escola, mas ele era muito próximo de Rika, uma menina que amava ele assim como ele a amava, e por causa desse sentimento, os dois prometeram ficar juntos para sempre e se casarem quando crescerem. Inclusive, Yuta recebe da Rika um anel que seria o símbolo daquela promessa, uma promessa para toda a vida. Mas o que eles não esperavam que acontecesse é que Rika fosse partir muito antes disso. Rika acaba morrendo num acidente, ela é atropelada, inclusive há um grande rastro de sangue, e o próprio Yuta vê o resultado desse acidente e fica em choque. Depois disso, a promessa de ficarem juntos para sempre parece que continuou de alguma maneira, porque Rika não foi embora. Sem entender bem como ou porquê, Yuta começa a conviver durante esses anos com Rika, mas agora em forma de uma maldição. Rika acaba se transformando em um ser amaldiçoado que acompanha o Yuta por onde ele vai, mas só aparece quando ela deseja. Yuta nada controla a Rika, que não é mais como aquela menininha que ele conhecia em vida. A escola de feitiçaria Jujutsu em Tóquio toma conhecimento dessa situação quando um grave incidente acontece. Yuta, que continuava sofrendo bullying, acaba sendo atacado por 4 estudantes da sua escola e Rika o defende, mas ela é uma maldição perigosíssima, muito forte. Esses 4 meninos acabam gravemente feridos e é Satoru Gojo que encontra Yuta e conversa com ele no momento em que, teoricamente, ele seria executado. Você já viu uma cena muito parecida com essa em Jujutsu Kaisen? Com o Itadori Yuji? Pois é, essa parte é bem semelhante. Isso porque ele é um garoto vinculado a uma maldição de nível especial, ou seja, muito forte mesmo, e ele tinha 0 controle sobre aquela criatura. Então, por que deixar ele vivo se a sua existência mantinha também a existência de algo tão perigoso? Yuta se culpava tanto pelas coisas e via tão pouco sentido na sua existência que ali, prestes a ser executado, ele tentou se matar. Foi a Rika que impediu que ele fizesse isso, entortando a sua faca. Pesado, né? Mais tarde, Yuta descobriria o sentido em viver ao ajudar as pessoas e, primeiro e antes de tudo, também os seus novos amigos.
Com sua sentença suspensa, Okotsu começa a treinar junto de Satoru Gojo e outros alunos seus que você já conhece da história do anime. Maki Zenin, Togi Inumaki e o Panda faziam parte da turma que agora Okotsu entrou, e uma das primeiras dinâmicas seria em dupla. A primeira dupla que ele faz é justamente com a Maki, que não o trata tão bem assim, e essa tarefa acontecerá em uma escola. Nessa escola, 2 crianças foram sequestradas, provavelmente por causa de uma maldição, e é esse problema que Maki e Yuta precisam resolver juntos, não sem dificuldades, é claro. Eles serão inclusive engolidos por essa maldição, e o próprio Yuta precisará dessa vez da ajuda da Rika de propósito, mas como ele faz isso com uma maldição que teoricamente é incontrolável? Yuta então decide colocar aquele anel da promessa, o anel que ele ganhou da Rika, fazendo com que assim ela aparecesse, atacasse a maldição e os ajudasse a sair dali, mas até aquele ponto o Yuta ainda não a controlava, ela ainda parecia uma maldição muito perigosa, inclusive para ser liberada de qualquer forma. Depois disso, Yuta ganha uma katana do Gojo para treinar e tentar canalizar toda a energia da maldição naquele instrumento, possibilitando assim, quem sabe, em um futuro próximo, finalmente libertar Rika e ele dessa maldição também. E 3 meses depois, ele partiria para uma nova missão, dessa vez com Togi como parceiro. O jovem Inumaki pro Okotsu ainda parecia alguém muito misterioso, que só falava palavras estranhas, na verdade ingredientes de onigiri, mas na verdade Togi tinha uma semelhança muito grande com o Okotsu, porque ele nasceu com uma capacidade de usar palavras amaldiçoadas, e isso ao longo da sua história quando jovem fez com que ele causasse danos a pessoas sem ter a vontade de fazer isso, o que é muito semelhante ao que acontecia com o Okotsu e a Rika. Após ver a forma que o Togi utilizava o seu poder, Okotsu passa a o respeitar mais, e com uma capacidade incrível do uso de energia amaldiçoada. Depois a gente vê que ele inclusive conseguia reproduzir o golpe do Togi, o que é inacreditável. É claro que não com a mesma precisão, mas sim, ele é impressionante. Aliás, uma ressalva muito importante, Okotsu, diferente de Itadori Uji, ele não é muito potente em nível físico, ele não nasceu com capacidades no seu corpo para ser alguém lutador, não. Mas ele tem um potencial de energia amaldiçoada como feiticeiro Jujutsu para manipular essas maldições que aí sim são inegáveis, são impressionantes, e por isso ele é um nível especial mesmo antes de treinar qualquer coisa. É claro que para além de todo o drama do Yuta e da dinâmica entre ele e os outros estudantes, nós também precisaríamos nesse volume de quê? De um antagonista, de alguém que colocasse um peso negativo nessa balança, e aqui nós temos um nome também conhecido, mas um pouquinho menos desenvolvido, que é o mesmo vilão, basicamente, que temos em Jujutsu Kaisen. Suguru Geto surge já com a sua intenção de purificar ou limpar o mundo, deixando apenas feiticeiros Jujutsu ou as pessoas que merecem viver porque são fortes e que não precisam ficar salvando aqueles que são fracos, descartáveis, pessoas comuns. A sua ideologia será um pouquinho melhor explicada aqui, mas suas origens e porquês aparecerão só mais à frente no mangá de Jujutsu Kaisen e também em outra temporada do anime serializado, mas aqui ele já vai trazer um desafio para o grupo e principalmente também pro Yuta. Porque sim, para finalizar esses 4 capítulos, nós veremos Yuta lutando contra Suguru Geto. Você consegue imaginar isso acontecendo? Isso acontece em Jujutsu Kaisen 0. Nós temos um grande destaque para o protagonista, que ali, nesse momento dessa luta final, que se bem animada será incrível, nós veremos ele entrando em contato com a Rika de uma maneira muito sentimental, com o poder do amor, como ele descreveu depois, mas se colocando de coração aberto, dizendo que ele se entregaria e iria para o outro lado, para o pós-vida junto com a Rika, se ela o ajudasse com toda a força que ela tivesse, todo o potencial de uma maldição especial. E assim ela faz, ajuda e quase acaba com Suguru Geto durante a luta deles, e ele fica destruído após o fim disso tudo. Mas apesar do desejo de entrega, Okotsu não precisa morrer. Rika, agora exorcizada, pode descansar em paz, e é nesse momento que a gente descobre que foi um vínculo do próprio Yuta que fez com que ela ficasse ali, junto dele, como uma maldição. Satoru Gojo revela que ele e Yuta têm um ancestral em comum, um poderoso feiticeiro Jujutsu chamado Michiza Nesugawara.
E isso explicaria a força enorme dele e grande capacidade de controlar essa energia amaldiçoada. E por isso que mesmo novo, mesmo inconscientemente, ele foi capaz de criar essa maldição depois da morte da Rika para que ela continuasse junto dele. No momento da morte da amiga, como agora ele se lembra, ele ficou em negação, revoltado, e ele não aceitava que aquela promessa deles não fosse cumprida, que a Rika não se casasse e não ficasse com ele até o fim dos tempos. E assim ela ficou realmente. Não até o fim dos tempos, mas até aquele momento como uma maldição por causa do potencial que existia dentro do Yuta e da vontade e do amor que ele tinha por ela. Sem Rika-chan agora, Yuta continuou seu treinamento Jujutsu, agora com seus amigos, agora com um novo sentido para viver. Sobre Suguru Geto, nesses 4 volumes, a última cena em que ele aparece é destruído, frente a frente com Satoru Gojo. Qual a relação desses dois e o que o Gojo faz com ele naquele ponto? Aí você precisa ler um pouco ou assistir mais para entender. A história tem tudo para ser muito boa, é pequena, é redonda, tem espaço para acrescentar coisas a mais. Fazer um link entre o Okotsu e o Yuji acho difícil, acho mais fácil a gente ter um time skip de alguma forma, ou então foi isso que aconteceu naquela época, e puxar o Yuji para o presente, porque o momento em que esse personagem voltará pro anime é depois de um incidente em Shibuya, sem contexto, sem spoiler, mas ele volta depois. Ele vai treinar longe, ele tem um momento de se afastar por motivo X, e aí depois ele volta diferente. A libertação da Rika acontece, e isso é muito bonito de se ver, a gente vai presenciar isso no filme com certeza, porque como eu disse, no fim a gente descobre que a Rika estava ali principalmente por um desejo do próprio Yuta, que se sentiu frágil, que não queria que ela fosse embora e que é descendente de um clã, de uma família, de um ancestral, de um feiticeiro de jutsu, assim como o Gojo, de muito poder. Então era um cara que tem grande potencial dentro de si e que, por causa dessa maldição que ele acabou criando, potencializou mais ainda o uso dessas energias, e agora é só treinar para controlar um potencial que pode ser terrível, pode ser perigosíssimo, mas usado para o bem pode ser muito forte também contra inimigos, como acontece nesse filme. Essa é a história em linhas gerais do que você vai acompanhar nesse filme de Jujutsu, do que nós vamos acompanhar. Assim que a gente tiver mais novidades, eu volto para comentar. Se vocês quiserem também saber um pouquinho mais de outros personagens, de outros detalhes, outros assuntos de Jujutsu, ou como eu disse, de outros mangás e animes, comenta aqui embaixo para eu saber, deixem sugestões, deixa o like, se inscreve para acompanhar todos os próximos vídeos e espero vocês em todos eles. Tchau, tchau!